Bom, agora eu abri um arquivo aqui, um arquivo real, gente, de um cliente meu, e a gente vai mostrar para vocês como que a gente usa, né, então, os plugins. Então, eu vou colocar aqui com vocês os blocos dinâmicos de pontos técnicos através do plugin, tá? Então, como a gente viu na outra aula, a gente instalou, clicando no plugin, a gente vai abrir esta caixinha aqui agora, tá? Essa caixinha, ela é a mesma dinâmica do de iluminação, né? Se você já tem, então, ela é praticamente igual. Só que aqui a gente só vai ter uma pasta, tá? Porque esse plugin não exporta, tá? Isso até eu fiz um questionário, assim, com o pessoal ali no grupo do WhatsApp, né? Perguntando se eles usavam ou não a questão do relatório de elétrica. E assim, ninguém usou, ninguém usava. E nem tinham pretensão, né? Nem viram que isso é tão necessário assim. Então, como eu teria que atualizar todos os conjuntos e todos os blocos, ia atrasar muito, né, a entrega deste material para vocês. Então eu falei assim para eles, né, assim, ó, vou mandar assim mesmo, que acho que já vai suprir aí a vida de vocês. Aqui a gente também tem, então, geral, né, a barrinha de geral, onde tem os pontos soltos, né, os pontos sem configuração, digamos assim. Tá? Eles linkam. E aí, aqui, em cada pastinha, a gente vai ter o específico. Então, são os combinhos que eu chamo, né? Então, no banheiro, aqui a gente tem bacia sanitária com caixa acoplada mais ducha, bacia sanitária só com caixa acoplada, sanitária com hidra, né? Ou um chuveiro elétrico, ou aqueles chuveiros que são inox, que é quente e frio, daí monocomando, né? Então, tem parte de climatização, então todos os ares condicionados. A parte de cozinha, né, que é bem legal, então tem todos os elétricos, geralmente que a gente coloca em cozinha, em área gourmet, né, então adega, coifa, cooktop, filtro, já com as medidas mais ou menos programadas. É claro que isso vai depender muito da sua obra, mas já é uma mão na roda, né? A gente já tem mais ou menos qual é a altura daquele ponto, para não ficar sempre editando todos, né? Que negócio, tudo que tu faz mais de uma vez, é bom que tenha um padrão, né, que isso facilite nossa vida. Então, interruptores e tomadas, né, os padrões também, só com interruptor, só com tomadinha baixa, que geralmente é o que a gente usa, lavanderia, pias e cubas, e aí, então, a gente vai estar fazendo aqui um quarto, tá, com você. Então, eu vou começar aqui, ó, então vamos começar com o interruptor. Então, cliquei ali, né, abri a pastinha e selecionei aqui, ó, dei um clique. Na ponta do meu mouse, agora, vai ficar o bloquinho que a gente pediu ali, tá? Então, a gente clica e aí ele vai soltar e aí a gente vai usar as ferramentas conhecidas aí de quem já me acompanha, né, o Quick Rotate. Então, a gente usa este plugin para fazer a rotação. E aí a gente coloca ali e dá um afastamento, tá? Normalmente, esse bloquinho, ele vai passar para frente, né? Só que se a gente for desenhar a planta assim, ele vai ficar afastado. Então aqui, ó, eu posso botar 3 para trás, encostadinho na parede. E aí agora eu entro aqui nos componentes e eu vou acessar aqui, ó, vou até pegar para vocês, ó, opções de componente. Então aqui em opções de componente, vou voltar com o meu negocinho lá, a gente tem aqui agora o afastamento da parede. Né? Quem tem as bibliotecas mais antigas vai notar que essas informações, eles estavam aqui, nessa primeira, sabe? Se eu não selecionar nada, se eu selecionar só o bloco, algumas informações elas sumiram daqui. E por que isso aconteceu? Para agilizar um pouco mais no cálculo do bloco, para ele não ficar tão pesado na hora que a gente troca alguma coisa. Então, coisas referentes ao suporte, elas estão aqui. Então, a orientação, a gente consegue virar aqui, ó. Então, ficou na horizontal, ou eu boto na vertical, tá vendo? O afastamento, como eu troquei ali agora, né, que eu joguei 3 pra frente, ó. Se eu botar com o meu painel, ele fica bem certinho. E a cor da tampinha, caso vocês queiram trocar a cor da tampinha, é só digitar o material que você escolher aqui, que ele troca a cor da tampinha e a cor das teclas, tá? E aí o mesmo ocorre na legenda. Então, na legenda a gente tem o afastamento para a direita ou para a esquerda, quando precisa. Normalmente eu não mexo nisso. E a posição da legenda. Então, se tem mais de um ponto no mesmo eixo, né, na mesma prumada, a gente pode querer jogar ele um pouco para frente. Então, se tem um, a gente joga um. Se tem 2, 3. Esse 1 mais espaço é para quando tem dois componentes, digamos, né? Se eu tenho 3, por exemplo, um alto, um baixo, um médio e um baixo. Então, provavelmente eu vou estar usando aqui o 2 mais espaço, porque eu sei que tem duas representações e mais um espacinho desse de guia,
tá? Então é mais ou menos esse espaço que eu coloquei. Aqui eu volto pro inicial, ó, então ele ficou lá. Agora que a gente vai estar adicionando outras coisas. Por exemplo, eu vou colocar uma tomada baixa, coloquei, peguei o meu plugin que, né, pra mim ele tá aqui num atalho, então eu coloquei ele no atalho no C, e aí quando eu importo, quer ver, eu vou fazer novamente. Coloquei ali, né, eu vou falando e eu vou fazendo e vou falando e nem nota. Então, ó, coloquei mais um componente ali. Aqui, ó, eu tô vendo que eu tenho iluminação, né, então eu posso pegar aqui no geral, por exemplo, ó, um ponto LED. Então ele vai vir essa marcaçãozinha de ponto LED. Então eu vou mostrar agora o plugin, né? Eu clico no C, clico com a setinha para cima, né? Onde tem as nossas setinhas. A seta para cima, ele rotaciona em 90 e 90 graus. Então ajuda pra caramba, tá? Eu vou colocar aqui por cima, ó, mais ou menos um 45 pode ser. E aí depois eu vou colocar ele mais ou menos no 1,80 para ele ficar mais ou menos no meio dessas prateleiras. E às vezes eu coloco assim por cima porque a marcenaria tá ali tampando, sabe? Aí eu pego no eixo e arrasto pro piso. Então depois se a gente for esconder, ó, vai estar ali, ó. Então depois o marceneiro puxa deste pontinho, né, a fiação para colocar o drive, para colocar a fita LED, tá? Aqui na parte do computador, a gente também tem aqui televisão e computadores, por exemplo. Então, ó, ponto PC ou notebook. Normalmente a gente usa, então, dados, né? Vem uma caixinha com dados, que vem o cabo de internet, né? Eu gosto sempre de deixar, porque vai que o cliente coloque o computador futuramente e precise do cabo, né? Ou mesmo no notebook, quer acessar por cabo, que a internet fique mais rápida, é melhor. E aí ele já vem com uma tomadinha, tá vendo? Notar que eles são separados, tá? São dois. Então tem o ponto aqui, por exemplo, tá TV, a gente vai trocar, porque aqui é para uso de PC ou notebook, então eu vou botar PC mesmo para ficar mais curtinho. E aí a gente tem aqui, ó, computador, notebook também, então tá certinho já. E a gente pode jogar ele lá pro canto, ó. E aí ele já fica ali também. Neste caso, essas tomadas aqui de cima, que eu representei aqui, elas podem ser puxadas, né, a fiação daquela mesma tomada. Tá? A gente não necessariamente precisa colocar muitas tomadas ali atrás, porque o marceneiro puxa, né? Eles fazem essa distribuição. Então, eu vou deixar só assim mesmo. Aqui é umas prateleiras para os gatinhos. Mas vamos colocar uma tomada aqui também, só para vocês verem. Se caso a cliente queira colocar algum utensílio ali, né? Que seja uma arandela, uma luminária, né? Ali pendurada. Os gatinhos podem derrubar, mas tudo bem. Eu vou vir aqui, vou colocar, por exemplo, 2,20. Então, vou esperar um pouquinho. Ele vai alterar e já vai alterar lá embaixo também a cor da legenda, tá? Então, aqui ela ficou legenda cheia, né? E aí eu vou pegar, colocar mais ou menos aqui no meio, ó, e vou descer lá embaixo. Às vezes eu gosto, tá, de colocar, tipo, eu puxo pra cima pra depois descer pra baixo de novo, só pra alinhar, sabe? Então aqui eu vi que ficou ainda em cima da prateleira e eu posso colocar então ela um pouquinho mais alta, pra ficar especificamente, pra essa ficar em específico diferente, mas certinho para não ficar no meio da prateleira, se eu sei que a prateleira vai ter essa altura. Ó, então 2,35, tá? Então ficou uma tomadinha lá em cima. Aqui a gente tem o LED, né? A gente também tem o LED igual ao outro lado. Então eu posso pegar aqui, posso copiar, ou eu poderia importar aqui de novo, tá? Mas eu tô mostrando a opção de copiar ali, porque a gente já tinha importado. Então eu vou chegar pro cantinho e vou descer ela. Eu acho que ela também já foi lá para trás. Ó, já tá lá atrás. Essa fita de LED aqui pode ser, né, por essa tomada aqui, né, por esse interruptor. Então, praticamente tá pronto. Um quarto é bem rapidinho, né? Eu podia ter pego uma cozinha pra representar pra vocês. Quem sabe eu boto uma aula depois, futuramente, de uma cozinha. E aí a gente tem aqui. Se você tá usando, né, o template, uma coisa muito legal do template é o quê? A gente vem aqui em etiquetar e você pode etiquetar todo o seu desenho, tá? Então, eu vou vir aqui, por exemplo, e vou terminar. Ó, então eu vou colocar cada coisa no seu lugar. Tapete, quadro não tem, mobiliário aqui, tem a cama, o mobiliário, a cortina, tem adorno, então as decorações. Vou só colocar aqui para vocês verem como fica bem fácil. Esse aqui também é mobiliário, aqui, e o restante é marcenaria. Eu não vou dividir agora entre marcenaria e porta, tá? Eu dei um Ctrl C, então, eu selecionei tudo, um Ctrl A e coloquei tudo em marcenaria. Depois, quando a gente vir aqui, por exemplo, em planta, né? Você vai ter ali a planta base, a planta layout, a planta técnica.
Tá vendo que ela já ficou pronta? Gente, isso é uma mão na roda, porque o que a gente fez lá no 3D, ele já automaticamente fez uma planta técnica para nós. Mas se você usa aquele que eu mostrei lá no começo. Aqui não tem todos, porque esse aqui é um arquivo que eu já tinha usado e eu já tinha eliminado o que eu não queria, tá? Uma base, né, que é só paredinha. Layout, então, o layout certinho, sem os adornos, né, para não ficar pesando quando a gente manda pro layout. O técnico, que foi o que a gente acabou de colocar, tá? Então ele fica bem certinho na posição que a gente colocou. E se por acaso a gente mexe, né, lá no 3D, se a gente altera alguma coisa, se a gente altera, por exemplo, a altura, ele vai alterar aqui também, então já vai ficar pronto. Se você tá usando o template, né, a parte de iluminação, e se você tá usando blocos, né, de iluminação e gesso e configurando certinho, já vai ter a planta de iluminação. Depois lá no layout a gente pode fazer uma sobreposição que fica bem bacana, de forro. Enfim, aqui não tá todas as plantas que tem no template, porque eu acabei eliminando aqui para explicar e focar no que está relacionado, né? Mas enfim, se você usar o template, você já vai ter praticamente todo o seu projeto pronto, tá? E agora a gente vai exportar, né? Vamos exportar isso aqui lá para o layout. Antes disso, Fran, se eu quiser mudar, né, a escala, a gente entra aqui dentro das opções de componente, por exemplo, se eu for fazendo uma escala muito pequenininha, a gente pode vir aqui e colocar a escala que a gente quer, por exemplo. Se eu vou trabalhar numa planta num para 50, eu posso colocar aqui a escala 50, ó, e ir trocando. Aí nesse caso aqui a gente entra dentro, edita um, ele vai pensar um pouquinho, a gente edita o outro. É claro que isso você pode fazer no começo, né? Ó, aí aqui no caso eu vou ter que chegar um pouquinho pro lado para não misturar. Eu gosto mais de fazer e tento sempre fazer as plantas na 1 para 25, que é mais ou menos onde fica certinho a legenda com o real, sabe? Para não precisar jogar pro lado, para quando eu for cotar, ficar no tamanho certo já. Mas eu sei que tem casos que não dá, né? Então a gente pode alterar sim. E aqui você pode colocar que escala for, tá? 40, 30, 20, 15, então ele vai diminuir. Ó, então aqui a gente tem a escala, no caso, 1 para 50, caso você for fazer a planta menor, jogando lá pro layout, tá? Eu vou voltar tudo que eu fiz e aí a gente vai na próxima aula agora exportá-la pro layout para ver como é que a gente finaliza essa planta rapidamente, né? Para ver como é que a gente finaliza essa planta, tá bom?